Imagine a seguinte situação. A pessoa que você ama sai pela porta de casa pela manhã, seja para estudar, trabalhar ou passear, mas no horário esperado ela não volta. Desespero. Esta é a realidade de milhares de pessoas que têm filhos, irmãos, amigos, pais desaparecidos. A incerteza, a angústia, a espera eterna. De acordo com o Ministério da Justiça, quase 250 mil pessoas desaparecem por ano no Brasil, o equivalente a 25 pessoas desaparecidas por hora. Em Minas Gerais, por exemplo, segundo dados da Polícia Civil, só no ano passado foram contabilizados mais de 8 mil casos de desaparecidos. Porém, os números não chegam nem perto da realidade. A maioria dos casos não é registrado oficialmente e as estatísticas também não se aproximam, nem de longe, nem da dor dos familiares que vivem sem saber por onde andam seus amados. Fotos em cartazes, banners pelas ruas, panfletos, diversas formas de buscar um familiar desaparecido, mas no fundo, a incerteza, que com o tempo piora o sofrimento. No dia a dia, só quem tem uma pessoa desaparecida em casa sabe a dor que aperta o coração, dói a alma, e o passar do tempo não é capaz de amenizar a saudade. E o que resta é a esperança. A doutora Cris, que está aqui com a gente hoje, falou a frase certa. A espera por notícias de uma pessoa desaparecida é como se fosse um luto eterno. Porque as pessoas vão esquecendo, mas a família não se esquece jamais. E sempre existe a esperança de reencontrar aquela pessoa que a gente ama e que desapareceu. Eu estou recebendo aqui hoje, para mim é uma alegria receber a Ivanise. A Ivanise é fundadora da ONG Mães da Sé, ela está aqui com a gente hoje. É uma querida que tem um trabalho há mais de 18 anos, um trabalho incansável, não só na tentativa de encontrar a filha dela, que está desaparecida já em todo esse período, foi por isso que ela montou essa ONG, mas também ajudando outras mães a reencontrar os filhos, os parentes. E uma das pessoas que ainda luta para reencontrar o filho é a Lucineide Damasceno. A Lucineide é cabeleireira, o filho dela está desaparecido há 9 anos, desapareceu com 16 anos de idade, e ela também está nessa luta aí incansável. E a Cris está aqui hoje, a Cris Pertucci, para falar com a gente sobre isso, ela é psicóloga, para falar mesmo desse efeito da dor, da separação, do desaparecimento em relação às famílias. Sabe, Ivanise, eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, porque nós falamos até no começo, ninguém está aqui para criticar o trabalho da polícia, mas há anos se fala na organização do sistema para que possa ser integrado. Esse sistema foi integrado de uma maneira tão obsoleta que não funciona, essa que é a grande verdade. Nós vivemos num país onde a tecnologia é gigantesca, mas infelizmente ninguém se preocupou ainda em fazer com que, por exemplo, só para você entender o que eu estou falando, é assim, se Deus o livre o teu filho desaparecer, é para ter um banco de dados que lá em Belém do Pará apareça a foto dele em qualquer delegacia de polícia, lá no Cafundó do Juda, entendeu? Só que isso não acontece. E a mesma coisa quando uma criança desaparece lá. Por conta disso, os dados vão se perdendo e esse banco de dados da polícia, ele funciona, mas com tão pouca gente, tem 400 fotos só no universo de... Se são 50 mil desaparecidos por ano, você imagina quantas pessoas têm desaparecidas nesse país. E aí, ainda por cima, quando eles encontram, muitas vezes não tiram a criança daquele cadastro. Então, na verdade, hoje, o Mães da Sé, ele tem um cadastro muito maior da maioria das crianças que desaparecem no mundo inteiro, né, Ivanise? Obrigada por você estar aqui com a gente, viu, Ivanise? Boa tarde, minha querida. Boa tarde, obrigada, Olha, viu? Eu estava com saudade de você. Eu também de você. Essa é a realidade, infelizmente, que nós vivenciamos todos os dias. Eu vivo essa busca há 21 anos. Já faz 21 que a tua filha desapareceu? 21 anos e 5 meses. Eu vivo essa busca pela minha filha. Foi por esse motivo que eu fundei a associação, né? E
não encontrei minha filha ainda. E essa realidade é muito triste, porque a gente vive uma dor isolada. A gente não tem, dentro do estado mais rico da federação, nenhum tipo de política pública de amparo às famílias que perdeu um ente querido desaparecido. Porque quando você perde um filho, você tem uma série de perdas consequentemente. A primeira delas que vem é a autoestima, a culpa, né? Porque você não diz quando desaparece. Sim, quando desaparece. E aí começam os problemas de saúde, os problemas que às vezes você, na busca pelo teu filho, você perde o emprego. E aquela busca, ela é só sua, porque o amor de mãe, ele é diferente do de todo mundo, né? E a única coisa que a delegacia faz, quando você chega lá, depende da boa vontade do delegado, hoje, né? Quando a minha filha desapareceu há 21 anos atrás, eu cheguei já na madrugada do dia 24 de dezembro, porque ela desapareceu dia 23 de dezembro à noite. No dia 24, quando eu cheguei na delegacia, o delegado disse para mim assim, naquela calma, volta para casa, mãe. A sua filha deve estar com algum namoradinho por aí. Até o dia amanhecer, ela já voltou para casa. Já se passaram. E não fez o boletim de ocorrência. E não fez o boletim de ocorrência. Eu disse para ele, doutor, uma mãe que dá liberdade para uma filha de 13 anos ficar na rua até essa hora, não vem aqui lhe pedir ajuda. E ele disse para mim assim, mãe não conhece filho não, volta para casa. E faz 21 Natal, 21 aniversário, 21 Dia das Mães, que eu espero pela volta da minha filha. E foi por esse motivo que 3 meses depois eu fundei a associação, né? Deus me Porque deu... você se viu sozinha, Sim. né? Você viu que não tinha Durante ajuda. 3 meses eu vivi a minha dor isoladamente. E quem passa por ela sabe o tamanho dessa dor. Porque ela é pior que a morte. Que é o que você está passando, né, Lucineide? No tempo menor, mas já são 9 anos, né? 9 anos e 6 meses que o Felipe saiu de casa para ir na casa de um colega e não voltou mais. E é como ela está falando, a gente vai à delegacia, eu fui à delegacia na época, eles me mandaram voltar no outro dia. Uma coisa assim, sabe quando você não porque tem... você não pode, tem um prazo, né, para você fazer o boletim de ocorrência, o que já é uma desgraça, né, porque em um dia pode acontecer muita coisa, você pode levar a pessoa para o outro lado do mundo, Exatamente. né, Cris? E aí eles mandaram voltar no outro dia, e aí nessa luta toda a gente foi procurando, eu com os amigos dele, a minha filha, a minha família inteira, né, procurando porque era estranho, ele nunca tinha saído, nunca tinha ficado na rua para dormir, para não avisar, e o delegado simplesmente não fez nada. No outro dia, o maior descaso para fazer o boletim de ocorrência, uma falta de humanidade, vamos dizer assim, sabe? Que é como se, tanto faz, ele está em casa ou ele não está em casa, ali ele está trabalhando, se ele quiser fazer o boletim ele faz, senão você espere, sabe? É um descaso muito grande e não muda. 9 anos e meio se passaram, se você vai a uma delegacia, tem colegas minhas que os filhos também sumiram, mas que foram encontrados, que vão à delegacia, ninguém quer fazer nada, ninguém quer ajudar a procurar, não tem ajuda de procura nenhuma. Até hoje o Felipe, se ele é procurado, se ele está em alguns lugares, tem foto, somos nós que procuramos, Colocam, né? Que vamos para a Praça da Sé, que vamos aonde somos chamados para mostrar a foto dos nossos filhos. E não existe ninguém que possa sequer perguntar, você comeu hoje? Você comeu, ou você está viva, ou você precisa de um remédio? Não. A gente não tem ajuda de ninguém. É a progressão de idade que foi feito há 5 anos atrás. Hoje, hoje ela já está com 35 anos. Essa aqui é o Felipe. O Felipe é a progressão dessa maior. Quando o dia que ele saiu, ele estava assim. Isso. Na mesma semana, a progressão da idade. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu falei no começo do programa que a gente não estava aqui para julgar o trabalho da polícia, porque nós vamos resolver esse problema mesmo. Então a gente usa esse espaço mesmo para mostrar. Depois eu vou te falar o endereço, porque a Mães da Sé tem todo um trabalho que você pode encontrar fotos no site, tudo direitinho.
Mas sabe qual é a minha preocupação? É a sensação, é o sentimento de culpa, que eu acho que são dois sentimentos, três sentimentos que ficam muito latentes na família de quem desaparece. Primeiro é a culpa, porque a gente tem culpa, a gente se sente culpado até quando alguém que a gente ama morre, achando que podia ter feito alguma coisa. Então, que é o sentimento de culpa, você conviver com a dor da saudade, porque a gente está sentindo saudade de alguém que você não sabe se morreu, porque se morre também você é obrigado a acostumar com a saudade. E a outra é o descaso mesmo, de você não ter ajuda. Eu acredito, Cris, que as pessoas que passam por uma situação dessa, tipo a Ivanise, ela encontrou na ajuda a outras pessoas um caminho para ela continuar viva, na verdade. Sim. Né? Mas ainda assim, existe família, existem outros filhos, você deve ter outros filhos também. Tem mais dois. Todo mundo sofre as consequências até dessa dor. Como é que a mãe precisa... Eu não quero que a gente dê uma receita milagrosa, porque ninguém vai acabar com a dor de ninguém, né? Mas como é que faz para fazer com que isso seja mais um problema que tem que ser administrado para que elas continuem vivendo, para não morrer junto? Eu acho que os recursos de cada um, ele sempre é individual, né? Acho que cada um busca uma forma de se apoiar, né? Criando uma associação, se juntando a outras pessoas que sofrem a mesma dor, né? Mas essa questão do luto eterno, como eu usei chamar, eu acho que isso é o que tem que ser administrado internamente, né? Porque além de todas essas questões que tu falou, tem a questão da frustração e da impotência que se sente durante todos esses anos, né? Sim. E isso é um fator, até biologicamente falando, de muito estresse, né? Então, como tu falou do adoecimento nos anos, né, que vai tendo frente a essa não resolução disso. Então, eu acho que é cuidar um pouco, né, da sua saúde mesmo, psicológica, física, né? Buscar grupos de apoio, né? Eu acho que se cercar de uma rede social possível dentro do nosso contexto brasileiro, né? E eu acho que isso pode ser um suporte, não a resolução, mas o suporte, né? E outra coisa que a gente fala muito, o trauma que é tudo isso, né? Então, assim, buscar trabalhos, hoje tem muitos trabalhos para tratamento de traumas, né? Ele não resolve, não apaga a dor, mas ele dá um pouco mais de recurso interno para se administrar, até para não cair num adoecimento que de alguma forma vai prejudicar os outros também. Por exemplo, quando a gente tem outros filhos, a gente sabe que o luto na família, ele é tão forte que muitas vezes os outros membros da família se sentem isolados e menos amados, que não é verdade, né? Mas assim, as relações fraternas são muito complexas já em situações normais. Eu imagino que em situações desse tipo, né, existe muitas sequelas, vamos dizer assim, nos outros filhos, né? Porque normalmente, se são filhos já convivendo, já existe os ciúmes, né? Eu tenho 2 filhos e sei como é, tu ama mais um, tu ama mais outro, enfim. E nessas situações dramáticas, eu acho que as sequelas dessa perda não resolvida, porque é isso, né? Um luto não resolvido. É difícil elaborar. Quando a gente tem... É um luto sem morte, né? Sim. Você não enterrou a... Eu costumo dizer que nós vivemos um luto inacabado. né? Porque nem o direito de enterrar os nossos filhos nós tivemos, né? Eu perdi minha mãe há 2 anos e 9 meses. Mas a minha mãe era a minha referência de fé, de força, de coragem, de tudo. Quando a minha mãe faleceu, eu perdi o chão. Mas eu acompanhei a doença da minha mãe, que foi assim, muito assim, ela adoeceu e morreu em 3 meses. Foi uma coisa muito rápida. Mas eu sei que a minha mãe não volta mais. As lembranças que eu tenho da minha mãe são lembranças muito boas. Agora, o que vai nos matando aos pouquinhos é a dor da incerteza. Ivanise, você acredita, mas eu estou falando assim de uma maneira bem fria, você acredita que a Fabiana está viva? Olha, eu acredito que a minha filha está viva em algum lugar deste planeta. Você acha que ela foi roubada? O meu coração de mãe diz que a minha filha está viva. Você acha que ela foi roubada? Porque ela desapareceu numa época em que muitas crianças eram roubadas, né? Sim, a minha filha, ela desapareceu e assim, o desaparecimento dela é um mistério. Ela desapareceu a 120 metros de distância da nossa casa. Ela tinha, na época, 13 anos. Só que ela aparentava ter muito mais. Ela tinha já tinha um corpo que você olhava para ela e você dizia que ela já tinha 18, 19 anos.
Ela já tinha um corpo formado. Mas eu tenho uma vivido nessa expectativa. Você também Só tem que essa... uma menina de 13 anos, há 21 anos atrás, não tinha a mesma mentalidade e a mesma expertise De hoje. de uma menina mais de 13 ingênua, anos de hoje. Ô, Vanise, vocês já conseguiram encontrar mais de 4 mil crianças, né? No cadastro de 10 mil? Nós temos 4.528 casos resolvidos. Meu Deus do céu, é uma bênção, né? Você sempre Sim. espera no dia seguinte, né? Sim, sim. Fica esperando. E você também, né, Lu? Você também espera que você seja próxima, né? Você tem essa esperança de que ele está vivo? Eu não sei, eu tenho certeza. Eu não sei explicar como, se é o coração de Ele mãe. também sumiu perto de casa? Foi perto de casa, o Você lugar sabe- que foi bem pertinho. Sabe que é uma coisa, ô Cris, que isso me chama... Eu tenho envolvimento muito grande com essa Mães da Sé, porque eu fiz um especial pela Record uma vez, até estava falando isso para a Paula, que nós fomos na Zona Leste, na região de Cidade de Tiradentes, e na época que nós fizemos essa matéria porque a gente recebeu uma denúncia de desaparecimento. E quando eu fui lá ver, era aqueles condomínios de prédios, tipo Singapura, na época era Singapura, isso faz mais de 10 anos, e tinha várias crianças desaparecidas ali na mesma época. Sim. E a gente começou a escarafunchar, e eu fui na delegacia de desaparecidos, tudo. A gente até descobriu depois, até comentei isso, que a primeira desaparecida era a namorada do maníaco do parque, na época, que depois a gente descobriu e tudo. E eu fiquei muito impressionada, porque todo mundo tinha mais ou menos a mesma idade, tinha características muito todos de pais separados, morando com a mãe, e pessoas que passavam por dificuldades, pessoas humildes. E tudo na mesma idade, tipo 10, 11 anos. E uma coisa que me chamou a atenção, que é essa sensação assim da dor, mesmo que eu falei da impotência, é porque eles somem de uma maneira que parece um passo de mágica. Parece que fizeram assim e a pessoa some. Tem casos assim da menina tá olhando da criança sair e dar a volta para brincar aqui, o portão tá aqui, a criança ia fazer assim 50 metros, Cris, e brincar aqui, e a mãe tá aqui olhando, no momento que abre a porta vai olhar e a criança não apareceu mais. Apareceu mais. Então, o que eu quero falar, assim, quero que você deixe assim nesse debate, é essa esperança. A gente pode ter esperança mesmo depois de tanto tempo? A esperança não pode acabar fazendo a pessoa ficar mais doente? Se ela conviver com a realidade e dizer, não, eu acho que eu nunca mais vou ver meu filho, mas se acontecer, tudo bem. Dá para pensar assim ou é muita frieza? Você acha que é porque eu não tenho filho que eu penso assim? Não sei se é porque tem filho ou não, mas eu acho que é difícil. Estou tentando arrumar uma maneira de diminuir o sofrimento. Mas eu não sei se diminui o sofrimento, porque daí poderia ser até, no ponto de vista psicológico, uma negação daquele problema. Sim. Seria uma amputação daquela dor e daquela... Né? Eu acho que a busca incessante, ela tem realmente um autoflagelo, tem né? A gente vai se destruindo um pouco por dentro. Por isso que eu acho que esses recursos de um trabalho emocional, social, junto, que é o que acho que a gente pode... Você também está ajudando, né? Você também trabalha. Essa coisa de ajudar os outros a achar. Eu acho que isso é uma forma de não passividade, de não quebrar essa luta, né? Mas, assim, a gente lida com essa impotência, eu acho que a gente está falando dos recursos públicos. Eu estava lembrando, eu morei nos Estados Unidos 5 anos, e eu estava lembrando que nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente pega perfis das pessoas desaparecidas, realmente existe sempre, porque tem a ver com aquele cenário do contexto ali. Ou tu tem um pedófilo, tu tem um maníaco, tu tem um sedutor, ou tu tem um roubo, um tráfico de pessoas, né? A gente tem essas possibilidades, né? A gente tem a violência... da região, né, que a gente vive, se está passando por um período mais, de traficantes dominando, ou mesmo um período, enfim, uma região que está mais tumultuada em termos de violência. Lá nos Estados Unidos eles têm uns cadastros de diferentes, por exemplo, tem um cadastro de pedófilos. Aqui né? não tem um cadastro de nada, né, gente? Então, quando eu morei na Grande Miami, tinha uma região em volta de Miami, que até morava muitos brasileiros conhecidos, que tinha um monte de pedófilo. Tu abria o site e tu olhava as pessoas, porque elas eram monitoradas, cadastradas, tinha alguns tratamentos, não sei os detalhes, porque eles tinham as tornozeleiras, né? Então, todas as pessoas que cometiam um crime ligado a algum tipo de violência, elas eram cadastradas e tinham sites específicos para cada tipo de crime. Então, esse é um recurso que eu acho que hoje a gente teria como país de ampliar, de fortalecer. Teria que ter, né? Porque seria uma forma de tu, pelo menos, ir atrás até disso. Que então, se é um maníaco que matou 15 crianças, adolescentes daquele perfil,
pelo menos ter o direito de buscar e enterrar, né, que fosse isso. Como a gente teve, por exemplo, não foram lá buscar aqueles traficantes que queimavam corpos há tempos atrás, e eles foram achar um cemitério de... Acho grande. Né, Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar e continuar lutando por esses recursos, não só pelos todos os sofrimentos que vocês vivem, mas pelos que vêm pela frente, né? Porque não é uma coisa que tem terminado. Olha, né? Eu não tenho muito tempo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós temos essa daqui, é a foto da Fabiana. A Fabiana, quando desapareceu, e a Fabiana agora, possivelmente 3, 4 anos atrás, já com 30 anos de idade. Essa é a foto da Fabiana. Essa moça é como a Fabiana estaria hoje. E assim, como eu falei para você no começo, a ONG Mães da Sé é de maior credibilidade no país e é a que mais encontra pessoas desaparecidas. Você está passando por um problema como esse? Claro, não estou falando para você deixar de procurar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, tudo que tem que ser feito dentro da lei. Mas busque ajuda no Mães da Sé, dá uma olhadinha no site para você ver as fotos das pessoas que estão desaparecidas. Tem gente que rouba a criança. Eu pelejei para lembrar o nome daquela mulher que roubou as filhas lá em Goiás, que até depois foi presa. Vilma. A Vilma, isso. A pessoa encontrou o filho de verdade do nada com uma mulher de classe média. Então isso pode acontecer, porque tem muita gente doida pegando o filho dos outros mesmo. Na mãesdacé.com.br você tem todas é .org, né? .org. Mãesdacé.org.br tem a foto de centenas de crianças que estão desaparecidas, tem o telefone 3337-3331 e assim, você pode procurá-las, porque lá elas têm atendimento psicológico para as mães, para os familiares serem acompanhados, tem toda uma ajuda mesmo na tentativa e na busca incessante por esses desaparecidos. E eu quero falar com você que muitas vezes você não tem ninguém desaparecido, mas você precisa pensar nos outros. Porque, como eu falei, dá uma olhadinha lá, porque às vezes tem alguém perto de você que foi roubado e você nem sabe, às vezes nem a criança sabe. Sabe lá Deus o que fizeram com a Fabiana, que pode estar aí casada, com filhos, e nem tem ideia de que a mãe dela não é a mãe dela. A mãe dela está aqui ainda desesperada, com a esperança de encontrá-la, de abraçá-la. E a mesma coisa acontece com o Felipe. Então, é muito importante que você faça parte dessa luta. Nós temos que aprender a lutar pelos outros também. Muito importante isso. Muitas vezes, a gente vive num mundo que é tão egoísta que a gente se esquece dos problemas dos outros. E isso é uma questão de solidariedade, porque o que acontece na casa dela pode acontecer na nossa casa também. Porque é o que eu te falei, esses sumiços, eles são um passe de mágica. Quando você vê, já foi. Não é culpa de ninguém, é culpa de quem faz uma maldade como essa e destrói uma família, ou tenta destruir. Graças a Deus, a Ivanice está aqui e a Cláudia também, firmes e fortes, buscando. Mas tem muita gente que não tem estrutura emocional, nem para continuar vivendo. Eu já vi muitos casos de mães que não conseguiram mais, nem cuidar dos outros filhos, de tanta tristeza e de tanto sentimento de culpa. O sentimento de culpa não vem do Senhor, mas a solidariedade sim. Então nós precisamos ser solidários com quem passa por problemas que nós não passamos. Nós viemos nesse mundo para pensar um pouco nos outros. A bênção do Senhor, ela está sobre nós, sobre todos nós. E muitas vezes a gente sofre de uma maneira sobrenatural e parece que ninguém percebe. Então não seja esse que não percebe, porque pode acontecer com você amanhã e você pode precisar de alguém também. Então você seja solidário, entre no site, se ofereça para ajudar, para que você possa realmente ser uma ferramenta que ajude essas mães a refazer a família delas. Ivanice, de Bem com a Vida está aberto para você quando Obrigada, você quiser vir aqui, trazer mais mães para a gente mostrar mais fotos. Deus abençoe. Tá? Deus abençoe Deus vocês. abençoe. E que continue, viu, Cláudia, dando força para vocês. Deus abençoe pelo convite. A gente só tem que agradecer a Rede Gospel por essa oportunidade. Você está sempre aberto aqui, entendeu? esteja sempre aqui com a gente. Pelo menos, e matar um pouco da minha saudade de Obrigada, você. minha querida. Volta sempre, viu? Tá. Cris, obrigada também. Obrigada Você também é sempre muito bem-vinda. Os telefones da Cris também já passaram na tela. Se você precisar, você pode ligar, que a Cris também presta atendimento para que você tenha uma vida psicologicamente mais saudável, porque é difícil ficar normal nesse mundo, né, gente?